Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na videoaula de hoje, vamos fazer a última parte do tapete pé do vaso do jogo de banheiro Talismã Luxo. Caso você não tenha visto as outras partes, eu vou deixar lá na descrição desse vídeo todas as partes, tudo bem certinho, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do passo a passo até aqui. Vamos, então, finalizar o nosso tapete juntos. Prontinho, pessoal, já estou finalizando a carreira de detalhe. Eu não trabalhei nenhum aumento nessa carreira aqui. Eu trabalhei apenas o bloquinho de detalhe, sempre utilizando 2 pontos baixos de base. Então, a gente vai ficar com a mesma quantidade de blocos da carreira anterior. A gente trabalha o ponto alto, passa a agulha por debaixo buscando a laçada na frente do ponto, vem no próximo ponto, busca a laçada, passa dentro da laçadinha da frente do ponto. Para fazer o detalhe, a gente alonga para ficar da altura do ponto alto, alongou, busca o fio e tira as 2 laçadas sem fazer a correntinha. Então, vou fazer o último bloco aqui junto com vocês. Trabalho o ponto alto e o agarradinho de detalhe aqui. Quando você finalizar aqui o agarradinho de detalhe, aqui a gente já pode puxar um pedaço maior de fio e a gente já pode cortar aqui, porque eu vou voltar a trabalhar agora com o fio bege, tá? Então, vou passar aqui o meu barbante de forma que ele não vai desmanchar aqui. E vou deixar para fazer o acabamento no final aqui depois, tá bom? Então, agora, para a gente poder fazer o detalhe aqui da nossa peça de pontos baixos, nessa carreira aqui, a gente pode trabalhar os pontos baixos do lado direito, tá bom? Então, para trabalhar aqui os pontos baixos do lado direito, aí, na próxima, quando a gente for fazer os pontos altos aqui, a gente vai trabalhar do lado avesso e depois a gente vai fazer o ponto siri, que é o detalhe do nosso tapete do lado direito, tá bom? Então, a gente vai iniciar do lado direito aqui da peça. Bom, pessoal, com a carreira aqui de detalhe finalizado, a gente fica com 94 blocos, tá? Então, são 94 blocos nessa carreira aqui, que eu fiz de marrom dourado, e na anterior. Então, nas duas, eu tenho 94 bloquinhos, tá bom? A gente não trabalhou nenhum aumento. Então, aqui, pessoal, peguei o fio bege. A gente vai trabalhar do lado direito aqui da peça, como eu expliquei pra vocês. Vou fazer a laçadinha inicial. Feita a laçadinha inicial, vou prender a laçadinha na minha agulha e vou vir no primeiro pontinho e vou trabalhar aqui no primeiro ponto um ponto baixo. A gente vai trabalhar uma carreira sem fazer nenhum aumento aqui, tá bom? Então, feito o ponto baixo, eu já pego aqui o barbante para trazer ele para esconder, fazendo os próximos pontos. No agarradinho, pessoal, você pode pegar no buraquinho aqui para formar realmente um detalhe, para ficar diferente, ficar aqui separadinho. Então, eu trabalho um ponto baixo na cabecinha do ponto alto e um ponto baixo aqui no espaço do ponto agarradinho. Um ponto baixo no ponto alto, um ponto baixo no espacinho do agarradinho, tá bom? Então, para cada bloquinho aqui, a gente sempre trabalha 2 pontos baixos, um em cada ponto aqui de base, tá bom? Então, como a gente tem 94 blocos, vamos ter 188 pontos baixos aqui na nossa carreira, tá bom? Então, como aqui é apenas uma repetição de pontos, vou dar uma pequena adiantada fazendo a volta toda a carreira de ponto sobre ponto, fazendo um ponto baixo para cada ponto feito da carreira anterior. Eu vou fazer aqui e já retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já deu uma mega adiantada. Estou finalizando aqui a minha carreirinha de pontos baixos, fazendo um ponto baixo para cada ponto agarradinho aqui, certo?
Então, aqui, pessoal, a gente vai ficar com um total de 188 pontos baixos, porque na carreira anterior temos 94 blocos. Na aula, eu falei uma quantidade errada, mas se você seguiu igual eu falei, dá certinho, tá igualzinho o meu, tá bom? A gente tem 94 bloquinhos, tanto nessa carreira de agarradinho aqui, que eu fiz na cor escura, quanto nessa última aqui, que a gente não tem aumentos. E como a gente utiliza 2 pontos para cada bloco de ponto agarradinho, 94 vezes 2, vamos ter 188 pontos baixos. Aqui, pessoal, eu vou puxar um pedaço maior de fio e vou cortar. Por quê? Porque agora a gente vai voltar a trabalhar com o barbante escuro aqui, tá? Então, agora, a gente vai fazer o que eu disse anteriormente, a gente vai trabalhar direito e avesso. Por quê? A gente vai trabalhar a próxima carreira do lado avesso para a gente poder fazer o ponto siri da mesma cor, para não ficar diferente, a gente não ter que cortar o fio depois, igual eu cortei aqui, tá bom? Vou deixar para embutir aqui depois, então eu vou virar o meu trabalho aqui pro lado avesso. E agora eu vou pegar o marrom dourado para a gente dar início à próxima carreirinha. Aqui eu vou fazer uma laçadinha inicial. Feita a laçadinha inicial, eu vou prender o barbante aqui na agulha. Vou vir no primeiro pontinho baixo e vou trabalhar um ponto baixo. Aqui a gente vai iniciar com 7 pontos baixos, fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo feito da carreira anterior. Então, aqui eu já completei 2, completei 3, completei no próximo ponto 4, completei 5, completei 6 e agora completei o ponto baixo de número 7. A gente vai estar utilizando 10 pontos para cada bico aqui. Então, toda vez que eu fazer 7 pontos baixos, eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5 correntes e vou pular 3 pontos baixos de base. No quarto ponto, eu vou fazer o primeiro ponto baixo de 7 pontos baixos que vamos trabalhar aqui, tá bom? Então, aqui a gente vai trabalhar 3, 4, 5, 6 e 7. Finalizados 7 pontos, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes e vou pular 3 pontos baixos de base. Próximo ponto, eu vou trabalhar um ponto baixo. Então, a gente utiliza sempre 10 pontinhos, que é os 7 pontos baixos e os 3 pontos que a gente pula, certo? A gente vai fazer essa sequência por toda a volta do nosso tapete pé do vaso. A gente vai sempre trabalhar os 7 pontos baixos, fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo feito. Aqui eu já trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6. No próximo, eu completo 7. Toda vez que você finalizar o ponto baixo de número 7, faça 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Pule 3 pontos baixos de base. Próximo ponto, você vai fazer o primeiro ponto baixo do 7 e vai repetir essa sequência até chegar no final. Então, vou dar uma pequena adiantada aqui. Quando eu estiver finalizando, retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já dei uma grande adiantada, já estou finalizando. Aqui no final,
Quando você for fazer aqui, ó, 7 pontos baixos, 5 correntinhas, você vai pular os 3 pontos. No quarto ponto, você vai fazer o primeiro ponto baixo do 7, certo? Só que aqui no final, a gente vai sobrar com 8 pontos. Para você não ter que fazer 8 pontos, quando você fizer aqui, ó, o primeiro ponto, você vai pular o próximo ponto. Aí, no terceiro pontinho aqui, você vai fazer o segundo ponto baixo. Tá vendo? Então, vou deixar de fazer um para a gente poder finalizar aqui com 7 pontos para o nosso bico ficar certinho no final, tá bom? Então, aqui eu já completei 4, completei aqui 5, e agora completei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e vou finalizar aqui o ponto baixo de número 7. Quando você finalizar aqui o último pontinho, você vai subir com uma correntinha. E a gente vai virar o nosso trabalho pro lado direito. Virou, pessoal? Agora, a gente vai trabalhar os pontos altos do lado direito, para que depois a gente corte o fio e trabalhe os pontos serias também do lado direito, tá bom? Para ficar mais fácil da execução dos pontos depois. Porque como a gente trabalha pé do vaso direito e avesso, fica mais feio, vamos dizer assim, o ponto alto se a gente trabalhar ele do lado avesso. Então, após você fazer uma correntinha aqui, já vai ser equivalente ao primeiro ponto. No início, vai ser diferente. A gente vai trabalhar aqui 5 pontos baixos contando com a primeira correntinha. A gente vai minguar os 2 últimos pontos ali. Então, já completei 4, agora completei 5. Completei os 5 pontos contando com a corrente do início, eu não vou trabalhar nesses 2 pontos. Eu vou fazer uma correntinha. Em todas as argolas de 5 correntes, eu vou fazer 7 pontos altos. Então, aqui eu fiz 2, 3, 4, 5, 6, e para finalizar, eu vou completar 7 pontos altos. Com 7 pontos finalizados, faça uma corrente. Agora, a gente sempre vai pular os 2 primeiros pontos baixos. Você vai vir no terceiro ponto e vai fazer o primeiro ponto baixo de 4 pontos que vamos ter aqui agora. A gente vai minguar 2 do início, 1 apenas do final, tá bom? Então, aqui eu completei 2, no próximo eu completo 3 e no próximo eu completo os 4 pontos baixos aqui. Faço uma corrente. Na argola de 5 correntes, eu vou trabalhar 7 pontos altos. Então, já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, e para finalizar, eu completo 7 pontos altos aqui. Com os 7 pontos finalizados, faça uma corrente. Onde eu tenho 7 pontos, eu vou sempre pular os 2 primeiros pontos baixos, vou vir no terceiro e vou fazer o primeiro ponto baixo de 4 pontos baixos que vamos ter aqui nessa carreira. Então, a gente vai minguar 2 do início e apenas 1 do final. Então, em todos os lugares que eu vou ter os 7 pontos, eu vou ter essa repetição aqui. E em todas as argolinhas, eu vou trabalhar uma corrente, 7 pontos altos na argolinha. Como aqui é apenas uma repetição de pontos, vou dar uma grande adiantada. Quando eu estiver finalizando, retorno novamente com vocês. Prontinho, já estou finalizando aqui a carreira. Trabalhei aqui essa sequência até chegar no final. Em todas as argolas de 5 correntes, eu trabalhei 7 pontos. Fiz uma corrente antes e depois.
E em todos os 7 pontos, eu minguei 2 do início, apenas um do final, ficando sempre com 4 pontos. Para finalizar aqui, eu vou fazer igual no início, tá? Eu vou fazer uma correntinha, vou pular os 2. No terceiro, eu vou fazer o primeiro ponto baixo de 5 pontos baixos que vamos ter aqui agora. Então, o início e o final vai ter 5 pontos. Todos os outros, apenas 4. Então, quando você finalizar aqui o último ponto baixo, que é o 5º ponto, aqui a gente vai puxar um pedaço maior de fio e vai cortar. Por quê? Porque vamos trabalhar uma carreira agora de ponto siri. E fazendo aqui dessa forma, o nosso crochê que ficou do lado direito vai ficar bem certinho aqui depois dos nossos próximos pontos. Então, eu vou virar o meu trabalho aqui, ainda do lado direito, tá? Vou fazer uma laçadinha inicial, deixando um pedaço maior de fio para poder fazer o acabamento depois. Vou prender aqui na minha agulha. Aqui, pessoal, eu vou vir no primeiro pontinho, que é aquela uma correntinha, e vou fazer um ponto baixo. Você pode pegar por dentro ou você pode pegar por debaixo do ponto. Fiz aqui, então, um ponto baixo, eu já vou aproveitar para embutir aqui. Eu vou trabalhar aqui, pessoal, total de 3 pontos baixos. Então, já fiz 2 e 3 aqui, certo? Finalizado 3 pontos, eu vou fazer mais um aqui no início, para não ficar repuxado aqui essa parte. Então, a gente vai ter 4 pontos baixos no início, vai ficar sobrando apenas um pontinho aqui no final, tá bom? Eu vou fazer uma corrente. Onde eu tenho 7 pontos altos, eu vou fazer um ponto siri em cada ponto. Como que a gente vai trabalhar o ponto siri? Eu vou vir aqui, ó, na cabecinha do ponto, vou buscar o fio e vou trabalhar um ponto baixíssimo e uma correntinha. Próximo ponto, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Não faça as correntes apertadas para que o ponto siri fique em evidência, tá? Então, no próximo ponto, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Vai ficando com este efeito aqui na nossa peça. Então, vamos trabalhar nos 7 pontos. Um ponto baixíssimo, faz uma corrente. Próximo ponto, um ponto baixíssimo, faz uma corrente. Próximo ponto, um ponto baixíssimo, faz uma corrente. Quando você chega no último ponto, que é o de número 7, você vai trabalhar o ponto baixíssimo e vai fazer uma correntinha. Como você fez a correntinha aqui, para descer, eu não vou fazer outra corrente, tá? Eu vou pular o primeiro ponto baixo. Vou vir no próximo ponto e vou trabalhar o primeiro ponto baixo de 3 pontos baixos que vamos ter aqui agora. Então, nessa carreirinha que a gente vai trabalhar o ponto siri, a gente vai ter 3 pontos baixos aqui e vai minguar apenas o primeiro pontinho. Agora, para subir para fazer o próximo ponto siri aqui, a gente vai iniciar com uma corrente. Aí, eu vou vir no primeiro ponto alto do 7 e vou fazer um ponto baixíssimo, uma corrente. Próximo ponto, 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 um ponto baixíssimo, uma corrente. No último ponto, que é o de número 7, você vai fazer o ponto baixíssimo e uma correntinha. Aí, para descer, a gente vai pular o primeiro ponto baixo. No segundo, você vai fazer o primeiro ponto baixo de 3 pontos baixos que vamos ter aqui nessa carreira, tá bom? Então, a gente sempre vai minguar apenas o primeiro pontinho. E a gente vai seguir essa sequência até chegar no final. Para subir, faça uma correntinha. Em todos os 7 pontos, a gente vai trabalhar um ponto baixíssimo e uma corrente. Próximo ponto, um ponto baixíssimo, uma corrente. Próximo ponto, um ponto baixíssimo, uma corrente. Como aqui, pessoal, é apenas uma repetição, eu vou dar uma pequena adiantada. Quando eu estiver finalizando, retorno novamente com vocês.
Prontinho, pessoal, já estou finalizando a carreirinha aqui, que estou trabalhando ponto siri. Sempre trabalhando aqui em cada um dos 7 pontos, um ponto baixíssimo e uma corrente. Um ponto baixíssimo, uma corrente, em cada um dos pontos. Quando a gente chega no ponto de número 7, a gente trabalha o ponto baixíssimo, faz uma correntinha. Já aproveita a correntinha para descer aqui. Eu vou pular um ponto baixo aqui apenas. Aí, eu vou trabalhar 4 pontos baixos, fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo feito, para a gente poder finalizar a nossa carreira aqui. Aqui, pessoal, eu vou puxar um pedaço maior de fio e vou cortar. O ruim desse modelinho, pessoal, é que para dar certo aqui, ficar tudo bonitinho, a gente tem que ir cortando, porque não dá para trabalhar com a mesma cor de direito e avesso. Se a gente fosse trabalhar aqui o ponto alto aqui, ficando do lado avesso, ia ficar um detalhe diferente aqui do tapete na peça, tá? Então, pessoal, com o barbante aqui finalizado e a gente cortou, eu vou trabalhar agora com o bege, que é esse tom mais claro aqui do nosso tapete, para dar um realce aqui no bico, tá bom? Então, com o bege, eu vou iniciar no ponto baixo. Eu vou fazer a laçadinha inicial. Feita a laçadinha inicial, eu vou prender a laçadinha na minha agulha. Eu vou vir aqui no primeiro ponto baixo de base e vou trabalhar um ponto baixo. Então, vou vir no primeiro pontinho. Aqui ficou apertadinho, eu vou trabalhar um ponto baixo aqui. Já vou aproveitar para ir embutindo aqui. No próximo ponto, eu vou trabalhar o segundo ponto baixo. No próximo, o terceiro. Então, no início e no final, a gente vai ter 3 pontos baixos aqui. Eu vou fazer uma corrente e vou trabalhar um ponto alto duplo para cada um dos 7 pontos que a gente trabalhou aqui anteriormente. Então, eu vou laçar 1, 2 vezes o barbante na agulha. Vou vir do lado avesso para o lado direito. Eu vou introduzir, pessoal, na cabecinha do ponto alto, em direção da cabecinha do outro ponto, tá vendo? Introduzir aqui dentro da cabecinha, vou dentro da cabecinha do próximo ponto, eu vou buscar o fio e vou alongar. Alonguei, vou tirar as 2 primeiras laçadas. Busco o fio, tiro mais 2. Agora, eu busco o fio e tiro as últimas 2, finalizando o ponto alto duplo, ficando com um detalhezinho assim na nossa peça. Vamos fazer uma corrente. Laça 2 vezes o barbante na agulha. Vem agora na cabecinha aqui do segundo ponto, para a cabecinha do terceiro ponto. Vai buscar o fio. Buscou, tira as 2 primeiras laçadas. Busca o fio, tira mais 2. Busca o fio e tira as últimas 2, finalizando o ponto alto duplo, ficando assim. Faça agora uma corrente. Lace sempre 2 vezes o barbante na agulha. Vai introduzir agora na cabecinha do terceiro ponto, em direção à cabecinha do quarto ponto. Vai buscar o fio, dá uma alongada, busca o fio, tira as 2 primeiras laçadas, busca o fio, tire mais 2, busca o fio e tire mais 2, finalizando o terceiro ponto alto duplo. Faça uma corrente, lace 2 vezes o barbante na agulha. Você vai introduzir agora na direção do quarto ponto, na cabecinha do quarto ponto, para a cabecinha do quinto ponto. Busca o fio. Buscou, tira as 2 primeiras, tire mais 2 e agora tire as últimas 2, finalizando o ponto alto duplo. Faça uma corrente, lace 2 vezes o barbante na agulha. Você vai introduzir agora na cabecinha do quinto ponto para a cabecinha do sexto ponto alto. Vai buscar o fio, dar uma alongada, tire as 2 primeiras, tire mais 2 e finalize tirando as últimas 2. Faça uma corrente, lace 2 vezes. Vai introduzir agora na cabecinha do ponto alto, aqui que é o sexto ponto, para a cabecinha do sétimo ponto. Busque o fio, tire as 2 primeiras laçadas, tire mais 2 e tire as últimas 2, ficando assim. Faça uma corrente, lace 2 vezes. Agora, você vai introduzir na cabecinha aqui do ponto e você pode pegar, deixa eu mostrar aqui para vocês. Na alcinha aqui que a gente tem da correntinha, todo lugar onde a gente tem aqui o sétimo ponto, tem uma alcinha aqui de correntinha. Eu vou mostrar aqui com a tesoura para ficar mais fácil.
Então, bem aqui tem um buraquinho. Você pode pegar no buraquinho ou você pode pegar por fora no 7º ponto, tá? Então, aqui, vou fazer aqui novamente. Enrolei 2 vezes. Vou vir aqui na cabecinha do 7º ponto e vou pegar aqui no buraquinho da alcinha aqui da correntinha. Aí, eu busco o fio, dou uma alongadinha, tiro as 2 primeiras, tiro mais 2, finalizo o ponto. Dessa forma, a gente vai ter aqui os 7 pontos altos duplos, todos separados por uma correntinha. Para descer aqui, pessoal, eu vou fazer uma corrente. Eu vou pular o primeiro ponto baixo. Nos próximos 2 pontos, eu vou trabalhar um ponto baixo em cada um, ficando com 2 pontos baixos aqui nessa carreira. Aí, a gente vai trabalhar agora uma repetição na volta toda. Você vai fazer uma correntinha, enrolar 2 vezes o barbante na agulha. Você vai vir do lado avesso para o lado direito, introduzindo aqui na cabecinha do ponto alto do primeiro ponto, em direção da cabecinha do segundo ponto. Busque o fio, dá uma alongada, tire as 2 primeiras laçadas, tire mais 2 e tire as últimas 2, finalizando o ponto alto duplo. Faça uma corrente, enrole 2 vezes o barbante na agulha. Sempre você vai introduzir na cabecinha de um ponto alto em direção à cabecinha do próximo ponto. Aí, você faz o ponto alto duplo. Faz uma corrente, enrole 2 vezes, vai vir sempre na cabecinha de um ponto em direção à cabecinha do próximo ponto. Alongue, tire as 2 primeiras, tire mais 2, tire as últimas 2, finalizando o ponto, ficando com este detalhe aqui no nosso trabalho. Faça uma corrente, enrole 2 vezes. Então, eu vou trabalhar até completar os 7 pontos altos duplos aqui. Então, fazendo uma corrente, feita aqui uma correntinha, enrole sempre 2 vezes. Introduza aqui do lado avesso para o lado direito na cabecinha de um ponto para a cabecinha do próximo ponto. E trabalhe o ponto alto duplo. Faz uma corrente, enrole 2 vezes. Já estou no meu 6º ponto alto duplo aqui. Faço uma corrente, enrolo 2 vezes. Quando chega no 7º ponto, eu vou introduzir na cabecinha do ponto alto. E você pode pegar ou por fora, ou igual eu expliquei pra vocês, dentro aqui da alcinha da correntinha. Aí, busco o fio, dá uma alongada. Aqui fica mais apertadinho pra pegar, tá? Na alcinha da correntinha. O meu soltou, vou fazer novamente. Introduzir aqui na cabecinha do ponto. Aí, você pega aqui dentro da alcinha. Busca o fio, dá uma alongada, tira as 2 primeiras laçadas, tiro mais 2 e finalizo o ponto, ficando assim. Aqui, pessoal, é uma repetição. Para descer, se você não quiser fazer correntinha, não precisa. Eu vou fazer uma correntinha para descer. Pule sempre o primeiro ponto baixo dos 3 e nos próximos 2, trabalhe um ponto baixo em cada um, ficando com 2 pontos. E aqui faz uma corrente e repete os 7 pontos altos duplos aqui, tá bom? Como aqui, pessoal, apenas uma sequência de repetição, vou dar uma grande adiantada. Quando eu estiver finalizando, eu retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já dei uma grande adiantada aqui. Já cheguei, então, na direção do meu último biquinho. Eu estou fazendo, então, um ponto alto duplo aqui em cada ponto alto feito, sempre pegando na cabecinha de um ponto, indo na cabecinha de outro ponto aqui. Quando você chega no ponto alto de número 7, você vai laçar 2 vezes,
vai introduzindo a cabecinha do 7º ponto e vai passar ou por fora ou dentro da alcinha da correntinha. Aqui os meus eu fiz todos praticamente de fora, porque é mais rápido de fazer. Mas se você quiser pegar aqui, ó, dentro da alcinha da correntinha, você pode estar pegando também. Só que aqui é mais chatinho, vamos dizer assim, de fazer. Então, eu enrolo 2 vezes e tô passando por fora, porque eu acho mais prático a execução do ponto. Faço uma correntinha, vou pular o primeiro ponto aqui de base. E para finalizar aqui essa carreira, a gente vai finalizar fazendo 3 pontos baixos, um em cada ponto feito da carreira anterior. Aqui eu vou puxar um pedaço maior de fio e vou cortar, porque a nossa última carreira, ela é da cor do detalhe aqui do nosso tapete, que aqui eu fiz no marrom dourado. Eu vou virar aqui o meu trabalho pro lado direito. Aqui, pessoal, eu não vou trabalhar um acabamento aqui nessa parte. Por quê? Porque aqui eu já iniciei com um ponto agarradinho. E se eu trabalhar aqui um acabamento com ponto baixo, vai estragar aqui o detalhe do ponto. Então, eu não vou trabalhar nenhum detalhe aqui nessa carreirinha aqui, nessa parte de cima, e nem aqui no encaixe do vaso. A gente vai finalizar apenas aqui contornando, fazendo o nosso detalhe do bico final, que é os pontos picôs, tá bom? Então, aqui, vou pegar o barbante agora, o marrom dourado. Vou fazer a laçadinha inicial. Feita a laçadinha inicial aqui, eu vou prender a laçadinha na minha agulha, deixando o pedaço maior de fio. Aqui, pessoal, como é o início da nossa peça, a gente vai iniciar no primeiro ponto baixo de base. Então, vou buscar o fio e vou trabalhar aqui o primeiro ponto baixo. Vou vir no próximo ponto e vou trabalhar um segundo ponto baixo. Então, no início, a gente trabalha dessa forma aqui, tá bom? Agora, pessoal, é o seguinte, eu vou fazer mais um para não ficar repuxado o primeiro bico. Então, no início, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto baixo feito. Agora, aqui, a gente vai iniciar o nosso biquinho de acabamento. Para fazer o biquinho de acabamento, eu vou vir direto aqui no primeiro intervalo aqui de uma correntinha após o primeiro ponto alto duplo. E vou trabalhar um ponto baixo. Vou fazer 3 correntes. Vou pegar nas 2 alcinhas, vou buscar o fio e vou fechar o picô com um ponto baixo. Vou vir no próximo intervalo de uma corrente. Vou fazer um ponto baixo. Trabalho 3 correntinhas. Pego nas 2 alcinhas, vou buscar o fio e vou finalizar o picô fazendo o ponto baixo. Vou no próximo intervalo de uma corrente e vou trabalhar um ponto baixo. Faço 3 correntinhas. Pego nas 2 alcinhas, busco o fio, fecho o picô com ponto baixo. Vou no próximo espacinho, vou prender com ponto baixo, ficando assim. Agora, vou fazer 3 correntinhas. Vou pegar nas 2 alcinhas, busco o fio, fecho o picô com ponto baixo. Próximo espaço, um ponto baixo. Novamente, vou fazer 3 correntinhas. Pego nas 2 alcinhas, busco o fio, fecho o picô com ponto baixo. Vou vir no próximo espacinho e vou fazer um ponto baixo. Aqui no início, pessoal, vou fazer dessa forma aqui. A gente já tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 picôs. Eu vou fazer mais uma aqui no início. O primeiro é diferente do restante, tá? Então, agora eu vou fazer 3 correntinhas, pego nas 2 alcinhas, busco o fio, fecho com ponto baixo. Eu vou vir agora no espacinho ao lado do primeiro ponto baixo e vou prender com ponto baixo. Dessa forma, eu fiquei aqui, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos picôs. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir direto pro espacinho após o segundo ponto baixo, ao lado do primeiro ponto alto duplo. Então, eu vou vir no espaço e vou fazer um ponto baixo. No tapete, eu dei alguma sugestão de bicos diferente para vocês. Eu ensinei vocês a fazer com 7 ou com 6 picôs, mas eu trabalhei os meus todos com 6. E também ensinei vocês a fazerem um ponto baixo alongado aqui no ponto do meio, que é no 4º ponto daquele 7. Então, você faz o seu bico de acordo com o que você fez no seu tapete, tá?
eu vou fazer igual no tapete que eu ensinei pra vocês aqui agora. Eu vou vir no espacinho aqui agora ao lado do segundo ponto e vou trabalhar um ponto baixo. Aqui eu vou iniciar o primeiro ponto picô, não no espacinho aqui após, é no antes. Aqui eu vou trabalhar 3 correntes, pego nas 2 alcinhas, busco o fio, finalizo aqui o ponto baixo, com o ponto baixo formando o primeiro ponto picô. Eu vou vir agora no espacinho, faço um ponto baixo. Aqui eu vou ter 6 pontos picôs. Eu vou trabalhar o ponto picô com 3 correntes, fechando com ponto baixo, ou no próximo espaço, prendo com ponto baixo, ficando assim. Faço 3 correntes, pego nas 2 alcinhas, busco o fio, fecho com ponto baixo. Próximo intervalo de uma corrente, um ponto baixo. Faço 3 correntes, pego nas 2 alcinhas, busco o fio, fecho o picô com ponto baixo. Próximo espaço, um ponto baixo, já fiz 4. Faço 3 correntinhas. Pego nas 2 alcinhas, busco o fio, fecho o picô com ponto baixo. Próximo espaço, um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, pego nas 2 alcinhas, busco o fio, finalizo o picô com ponto baixo. Próximo ponto, um ponto baixo. Então, aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos picôs. Aí, aqui depende da tensão do seu ponto, tá? Se o seu ponto for igual ao meu, um ponto maior, agora a gente vai direto pro próximo intervalinho aqui de uma correntinha ao lado do segundo ponto baixo. E vai prender com ponto baixo para fazer aqui o próximo bico. E a gente vai fazendo assim sempre com essa repetição. Só o primeiro aqui que eu trabalhei diferente para não ter o perigo de embabadar aqui no início, tá certo? Então, aqui, se você tiver o ponto apertadinho e achou que com 6 picôs vai repuxar, você pode fazer mais um ponto picô. Então, eu vou explicar aqui caso você fique com o seu repuxado e essa é a sua primeira peça do jogo, tá? Então, aqui, porque no tapete eu expliquei tudo isso. Então, fiz aqui outro ponto picô, eu vou virar ao lado aqui do espaço e vou fazer um ponto baixo. Aí, aqui você fica com 7 picôzinhos. Aí, você vem direto aqui pro próximo intervalo e inicia o primeiro. Se você fez aquele ponto alto alongado, você vai laçar o fio, vai vir no quarto ponto, vai buscar aqui a laçada e vai trabalhar aqui o ponto alongado. Porque na aula do tapete eu expliquei que você pode fazer assim também, tá bom? Aí, no tapete que eu trabalhei o ponto alongado, eu fiz com 7 pontos dessa forma. Como no tapete vermelho que eu ensinei pra vocês, eu ensinei só com 6, eu vou fazer aqui com 6 também, tá bom? Então, finalizados 6 pontos, eu vou direto pro primeiro espacinho de uma corrente ao lado do segundo ponto baixo. Aí, eu trabalho o ponto baixo, faço 3 correntes, pego nas 2 alcinhas, busco o fio, fecho com ponto baixo, formando o picô. Próximo intervalo, um ponto baixo. Faço 3 correntes, pego nas 2 alcinhas, busco o fio, finalizo o picô com ponto baixo. Próximo espaço, um ponto baixo. E assim eu vou fazendo até completar os 6 pontos picôs. A gente faz o ponto picô, próximo intervalo de uma corrente, prende com ponto baixo. Faz 3 correntes, pega nas 2 alcinhas, busca o fio, finaliza o picô com ponto baixo. Próximo espaço, um ponto baixo, eu já trabalhei 4. Faço 3 correntes, pego nas 2 alcinhas, busco o fio, finalizo o picô com ponto baixo. Próximo espaço, um ponto baixo, eu já completei 5 pontos picôs. Faço 3 correntes, pego nas 2 alcinhas, busco o fio, finalizo aqui o picô com ponto baixo. Venho no próximo espaço, trabalho um ponto baixo. Dessa forma, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos picôs. Aí, eu vou direto pro espacinho de uma corrente após o segundo ponto baixo, que é ao lado do primeiro pontinho. Então, aqui eu trabalho o primeiro ponto baixo para formar, então, o picô. Como aqui é apenas uma repetição, pessoal, eu vou fazer assim a volta toda do meu tapete pé do vaso. E quando eu estiver finalizando, retorno novamente com vocês.
Prontinho, pessoal, já estou finalizando aqui o nosso biquinho. Trabalhei sempre aqui, igual eu expliquei pra vocês. Eu sempre trabalhei com 6 pontos picôs. Se você quiser fazer com mais, é só fazer, como eu expliquei anteriormente, fazendo o picôzinho aqui no espacinho, tá? Se você quiser fazer aquele detalhe também do ponto alongado, se você fez no seu tapete, você pode fazer. Como na aula do tapete eu não fiz, eu deixei aqui tudo dessa forma. Aí, sempre eu tô fazendo, pessoal, o primeiro ponto picô, iniciando aqui no primeiro espacinho após o segundo ponto baixo. Aí, a gente faz o ponto baixo, o primeiro ponto picô. No próximo espacinho, após o primeiro ponto alto duplo, um ponto baixo, o segundo ponto picô. No próximo espaço, um ponto baixo, terceiro ponto picô. Próximo espaço, um ponto baixo, o quarto ponto picô. Próximo, um ponto baixo, o quinto picô. Próximo espaço, um ponto baixo e o ponto picô. Aí, no último espacinho, eu trabalho apenas o ponto baixo. Aí, eu sempre tô indo direto pro próximo espacinho de uma corrente ao lado do segundo ponto baixo, que fica ao lado do primeiro ponto alto duplo, tá? E aqui, então, já fiz 1, 2, 3, 4, 5, estou finalizando o sexto ponto picô aqui. Sempre fazendo 3 correntes, pega nas 2 alcinhas e fecha com ponto baixo. Venho no próximo espaço, trabalho um ponto baixo. Aqui eu vou fazer uma correntinha e vou trabalhar para finalizar um ponto baixo em cada ponto baixo feito, para ficar igual do outro lado que a gente também tem 3 pontos baixos, certo? Bom, pessoal, cortei aqui. Você pode finalizar aqui apenas dessa forma que eu acho que dá certo. Combina aqui com o nosso modelinho, porque aqui tem os detalhes do ponto agarradinho. A gente tem aqui o detalhezinho do verde. Mas se você gosta de contornar aqui o pé do vaso, não precisa cortar ali, tá? Se você tá acabando de finalizar aqui o seu bico, eu vou dar uma sugestão para quem quer contornar. Mas você pode finalizar aqui igual eu finalizei aqui, tá? Corta e acabou o nosso tapete. Aqui, se você quiser fazer um contorno, aqui é como se a gente estivesse aqui nesse mesmo lugar. A gente finalizou aqui o terceiro ponto baixo. Então, eu vou buscar aqui minha laçadinha, como se eu estivesse finalizando aqui o terceiro ponto baixo. Finalizei o terceiro ponto baixo aqui. Agora, eu já vou iniciar o ponto picô. Eu vou fazer 3 correntinhas. Vou pegar aqui na alcinha, vou buscar o fio e vou finalizar aqui o picô com ponto baixo. Aí, aqui, pessoal, para fazer aqui a curvinha, eu vou vir nessa primeira carreirinha aqui do escuro, tá vendo? A gente fez 3 carreirinhas, eu vou vir nessa primeira. E vou prender com ponto baixo para não ficar aqui repuxado. Aí, trabalho o outro ponto picô. Faço 3 correntes, pego nas 2 alcinhas, busco o fio, fecho com ponto baixo. Aqui, eu vou vir na carreirinha ao lado aqui da última carreira, para poder dar um espaço aqui para poder fazer o picô. Prendi com ponto baixo, agora eu vou fazer 3 correntes, pego nas 2 alcinhas, busco o fio, finalizo aqui o picô com ponto baixo. O lugar onde você vai prender com ponto baixo depende muito da tensão do seu ponto. Se seu ponto for bem apertado, você vai ter que colocar um pouquinho antes, ou se for largo, depois. Então, aqui depende muito do seu ponto, apenas para que ficar retinho aqui os nossos picôs. Agora, eu vou pegar aqui, ó, entre esse bloco de ponto agarradinho aqui, ó, no meio dele, por baixo da alcinha. Aqui eu vou trabalhar um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, pego nas 2 alcinhas, busco o fio, fecho o picô com ponto baixo. Agora, aqui, eu vou vir da mesma forma, por debaixo aqui da alcinha do agarradinho. Vou pegar aqui por dentro, que é por baixo da alcinha, e vou prender com ponto baixo. Vai ficando assim. E dessa forma, eu vou contornar aqui. Fazer essa parte de cima. Fechei com ponto. Vou vir aqui por debaixo da alcinha do ponto agarradinho. Vou prender aqui com um ponto baixo. O meu tá ficando assim. Agora, eu continuo fazendo 3 correntinhas. Pego nas 2 alcinhas, busco o fio, fecho com ponto baixo. Vou vir debaixo da alcinha aqui do próximo ponto agarradinho, vou prender com ponto baixo. Trabalho 3 correntinhas. Pego nas 2 alcinhas, busco o fio,
finalizo o picô aqui com ponto baixo. Aqui agora a gente tem a carreira de ponto alto, então eu vou prender aqui no ponto alto com um ponto baixo. Vai ficando assim. Trabalho 3 correntinhas, pego nas 2 alcinhas, busco o fio, fecho com ponto baixo formando o picô. Aqui eu vou vir no próximo pontinho aqui. Aqui a gente tem uma carreira aqui no meio e tem a última. Eu vou pegar aqui nessa carreirinha, nessa do meio aqui, tá? Que é a próxima carreira. Vou prender com ponto baixo. Faço 3 correntinhas, pego nas 2 alcinhas, busco o fio, finalizo o picô com ponto baixo. Agora eu vou vir aqui na última. Vou prender com ponto baixo, ficando assim. Aqui a gente vai fazer outro ponto picô. Faço 3 correntes, pego nas 2 alcinhas, busco o fio, fecho o picô aqui com ponto baixo. Agora eu vou vir aqui, pessoal, bem onde a gente tem a correntinha aqui, ó. E vou prender aqui com um ponto baixo. Vai ficar assim. Aqui, pessoal, eu não vou trabalhar os pontos picôs aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma carreirinha de pontos baixos apenas. Eu vou fazer uma corrente, vou voltar no mesmo pontinho e vou fazer um ponto baixo, apenas para fazer uma curvinha aqui. Agora, em cada uma dessas alcinhas aqui, eu vou estar fazendo um ponto baixo, até chegar no final. Eu não vou fazer na última correntinha. Eu vou trabalhando aqui um ponto baixo em cada alcinha aqui que a gente trabalhou das correntinhas da carreira em verde. Aí, vai ficar assim. Então, vou contornar aqui o meu trabalho, tá? Mas lembrando, se você não quiser, você pode deixar apenas daquela primeira jeito que eu mostrei pra vocês. Então, aqui, eu vou fazendo um ponto baixo até chegar no final. Então, eu vou dar uma pequena adiantada aqui e já retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já deu uma pequena adiantada aqui, trabalhando um ponto baixo em cada alcinha da correntinha. Aqui a gente tem a nossa última corrente. Nessa última corrente, eu não vou fazer nela. Aí, eu vou vir direto aqui, ó, onde a gente tem os nossos pontos altos. Aí, aqui eu vou fazer da seguinte forma, eu vou virar aqui para facilitar. E aqui, depende, se você quer fazer aqui os pontos baixos ou não. Se você não quiser fazer, você vai fazer mais um ponto baixo aqui, vai cortar. Aí, você vai prender do outro lado aqui e vai subir com os pontos baixos e vai fazer o ponto picô aqui até chegar no final. Se você quiser fazer aqui com pontos baixos, você vai fazer da seguinte forma. Nos pontos altos, eu vou trabalhar 2 pontos baixos. Vai ficando assim, 2 pontos baixos apenas. Próximo ponto, 2 pontos baixos. Próximo ponto, 2 pontos baixos. Aqui eu não tô fazendo corrente entre os pontos baixos, porque na minha tensão de pontos, fica aqui bem certinho. Então, aqui eu vou contornando, fazendo 2 pontos baixos em cada ponto alto aqui que a gente trabalhou na carreira do fio peludinho. Sempre eu vou trabalhando 2 pontos baixos, próxima carreira, onde eu tenho ponto alto, 2 pontos baixos, e aí vai ficando assim, ó. Fica bem discretinho. Próximo pontinho, 2 pontos baixos. Se o seu ponto for bem apertado e você acha que você pode colocar 3, você coloca 3. No meu, eu posso fazer apenas com 2. Então, tô trabalhando aqui 2 pontos baixos. Próximo ponto, 2 pontos baixos. Próximo ponto, 2 pontos baixos. Cheguei, então, no meu último ponto alto aqui da carreira do fio peludinho. Então, vou trabalhar 2 pontos baixos. Aqui, ficou assim. Agora, eu vou virar para facilitar a execução dos pontos. Aqui, eu não vou trabalhar na primeira correntinha, eu vou vir na segunda. E na segunda, eu vou trabalhar um ponto baixo. Agora, eu vou vir aqui em cada alcinha aqui da correntinha e vou trabalhar um ponto baixo subindo.
Então, pego aqui na alcinha, trabalho um ponto baixo. Pego na próxima alcinha, um ponto baixo. E a gente vai repetir tudo que a gente fez aqui descendo, e a gente vai trabalhar subindo do outro lado, tá bom? Então, como aqui é apenas uma repetição, quando você chegar aqui no cantinho, você vai fazer o ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo no mesmo ponto. Aí, você já vai iniciar o ponto picô, prendendo aqui no espaço. Ponto picô, prende no próximo espaço. Ponto picô, prende no próximo espaço. Ponto picô, pegue aqui, pessoal, por cima da alcinha deste lado, tá bom? Então, como é apenas uma repetição, vou dar uma pequena adiantada e quando estiver finalizando, retorno para mostrar para vocês como é que vai ficar, tá bom? Bom, pessoal, já estou finalizando. Eu fiz 10 pontos picôs deste lado. Do outro lado, eu também vou fazer 10, tá? Então, eu estou no ponto picô de número 9. Aqui onde você pegar, depende da tensão do seu ponto, como eu expliquei anteriormente. Aqui eu peguei por cima da alcinha aqui do nosso ponto agarradinho, tá? Então, já fiz 9, agora eu vou fazer o último. Vou fazer 3 correntes, pego nas duas alcinhas, busco o fio, finalizo o picô aqui com ponto baixo. Para finalizar aqui, para não ficar com acabamento grosseiro, a gente vai alongar um pedaço maior de fio e vai cortar aqui. Cortou, se você quiser apenas prender com ponto baixíssimo, você pode prender também, tá? Eu vou pegar essa alcinha aqui, vou passar a minha agulha por debaixo do segundo ponto baixo do lado avesso pro lado direito. Eu vou buscar a minha laçadinha aqui, busquei, agora eu vou passar o barbante pela frente para formar como se fosse uma correntinha. Eu vou introduzir aqui, ó, dentro da última correntinha aqui do ponto, vou buscar o meu fio, e dessa forma o acabamento vai ficar assim um pouco mais disfarçado, tá vendo? Não vai ficar parecendo que fez um ponto baixíssimo, vai ficar um acabamento contínuo aqui, tá vendo? Então, pessoal, agora é só embutir todos os pedacinhos de fio que ficaram, porque como o nosso tapete, ele é de ida e volta, sempre vai ter aqui essas pontinhas de fio, porque o nosso modelo a gente tem que cortar, porque igual para fazer o acabamento aqui do ponto siri e o ponto alto, a gente teve que cortar então para ficar aqui tudo bem certinho, tá certo? Eu espero, pessoal, que vocês tenham gostado de mais essa videoaula, que vocês tenham conseguido fazer. Se você fez essa peça e gostou, por favor, deixe aí o seu joinha para ajudar no crescimento do canal e também o seu comentário. Se você não é membro, venha fazer parte do clube de membros. Sendo membro, você terá acesso antecipadamente a todas as videoaulas que eu posto aqui no canal. Beijos, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!